Senhor, meus irmãos, amados, queridos alunos dessa classe de teologia FATESB Codiparpo. Estamos aqui para o segundo vídeo dessa matéria chamada Antropologia. Nós paramos ali só numa retrospectiva sobre dicotomia e tricotomia. Ao ponto da filosofia, entende-se que o homem tem apenas corpo e alma, baseados em alguns textos bíblicos que eles apresentam espírito e alma na mesma visão. Um exemplo é Mateus 10, 28, Atos 2, 31, Marcos 8, 12. Mas dentro da tricotomia nós trazemos uma visão teológica. Quando Deus disse, façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança, Deus dá ao homem três características, porque o nosso Deus ele é um Deus trino, ele é Pai, Filho e Espírito Santo, aprendendo a trindade de Deus em outras matérias. Os irmãos que estudaram entendem bem o que nós estamos falando sobre a trindade. Então, se Deus ele tem também três características distintas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, mesmo sendo um único e verdadeiro Deus, aprendendo que ele é Pai, Filho e Espírito Santo, Deus dá ao homem três características. Quando ele sopra no homem um fôlego de vida, nós aprendemos também sobre a palavra ruach, o sopro de Deus, o Espírito de Deus. Nós vamos aprender sobre o Espírito de vida, e isso em outros vídeos que já antecedem a essa aula de antropologia. Mas quando nós falamos de tricotomia, nós lembramos de 1 Tessalonicenses 5, 23. Está escrito, o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, em todo o vosso espírito e alma e corpo, e sejam plenamente conservados e irrepreensíveis para a vinda do Senhor. Hebreus 4, 12, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, mais penetrante do que espada alguma de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Então, a própria Bíblia deixa clara que o homem tem o seu corpo, matéria, tirado do pó da terra, e quando Deus ele sopra o fôlego de vida no homem, ele passa a ser alma vivente e passa a ter espírito, porque o espírito de vida, ele vem de Deus. O salmista diz que quando qualquer ser vivo morre, o espírito volta para Deus, porque somente Deus ele tem vida. Então a vida volta para Deus. Então nós vamos entender que o homem, ou nós, dentro dessa linha de raciocínio teológica, FATESB Codiparpo, nós vamos então entender que o homem ele é feito numa tricotomia. Tem três partes, corpo, alma e também espírito. Nós vamos falar agora, a partir da página 157, sobre a origem do homem. Quando nós falamos da origem do homem, do ser humano, nós vamos entender que o homem, tem surgido várias teorias acerca da origem do homem, mas de modo geral essas teorias não conseguem fugir ao fato da ligação do homem com a terra, pelo que a única fonte veraz de origem do homem é a própria Bíblia Sagrada. Não existe um outro livro do mundo que venha dizer como o homem foi criado no princípio, a não ser historinha de carochinha e livros de poesias, histórias inventadas, mas livros que são aceitos, até mesmo sendo questionado pela ciência, o único livro que trata sobre a existência do homem com precisão é a Bíblia Sagrada, o maior livro que já existiu, que é a Santa Palavra de Deus. Então, quando nós oferecemos a visão do estudo do homem, os dois primeiros capítulos de Gênesis, eles nos trazem informações, nos oferecem de um modo plausível e coerente a verdadeira história das origens, inclusive do homem e de toda a humanidade. Gênesis 2:7, formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou em seus narizes o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. O homem foi formado segundo um modelo divino como alma imortal e para a glória
de Deus. Lembrando disso, preciso trazer aos irmãos, nós estudamos a matéria Cristologia, falando de Adão, o primeiro homem, e após da sua costela, a primeira mulher chamada Eva. Nós vamos entender que existiram apenas 3 seres humanos até hoje, em toda a história da humanidade, que foram 100% seres humanos puros e criados por Deus. Adão e Eva e o nosso Senhor Jesus Cristo, de uma maneira original na essência da criação, né? Adão e Eva antes da queda do pecado. E Jesus, né, até hoje, nasceu como homem, viveu como homem, morreu como homem, 100% homem, mas a essência 100% Deus, nós aprendemos em Cristologia. Então, nós falamos sobre a origem do homem, né? O homem vem de uma origem criada pelo próprio e eterno Deus, no livro do princípio, Bereshit, criado do pó da terra. Não é um estudo, nós estamos dando básico em teologia e médio, mas dentro de um estudo mais aprofundado, você vai descobrir como o homem foi criado do pó da terra, aonde esta essência, ela penetra ao ponto de fazer com que este barro passe a ser o que nós somos hoje. Mas isso é para uma outra aula. O curso de bacharel em teologia, você pode entrar no site www.fatesb.com e você vai encontrar ali o curso direto do bacharel com o nosso pastor Aldemário Brandão, lá na faculdade Fatesb, Fonte de Belém. Quando nós falamos de antropologia, voltando para a nossa matéria antropologia, estudo, doutrina, ensinamento, tratado sobre o homem, nós vamos aprender que existem 2 linhagens na criação que diferem uma da outra, né? A linhagem de Caim e a linhagem de Sete, visto que Adão, tendo já sido expulso do jardim, coabitado os dois, nasceu-se Abel e Caim, e nós vemos que entra a primeira morte, o primeiro homicídio na terra, e Caim matou Abel, né? Essa geração de Caim são chamados de os filhos maus, aqueles que não têm mais uma ligação com aquilo que é reto, com aquilo que é direito. E nós vamos ver que quando Eva relaciona-se com Adão mais uma vez, ela alcança um varão e chama o seu nome de Sete, né? Então nós vamos ter aí 2 gerações que vão seguir nas linhagens da criação para a ramificação da humanidade no princípio da criação, que é a linhagem de Caim, aonde vem na linhagem de Caim um homem chamado Lameque, Gênesis 4, a partir do 18, verso 24, no hebraico este nome significa, Lameque significa vigoroso, né? Na descendência de Caim, ele constituiu a 5ª geração e foi pai de muitos filhos, né? Ele foi Lameque, né? Ele foi os que se destacou, em cujas posteridades destacaram, né, como agricultor, e os que trabalharam com metais e instrumentos musicais. Ele se tornou o primeiro homem bígamo, né, pois tomou para si 2 mulheres, tinha 2 esposas. Depois veio Jubal, né, que foi construtor de tendas, criador de gado. Depois veio Jubal foi o inventor dos instrumentos musicais. Depois veio Tubal-Caim, que era filho de Lameque e sua mulher chamada Zila, né? Tubal-Caim, ele foi o início da metalurgia ao descobrir e trabalhar com metais. Naamá, no texto de Gênesis 4, 22, era uma mulher, e essa daí, ela aparece nas escrituras, mas o sentido de trazer o nome dela não é algo muito bom, porque nós entendemos que ela foi a primeira mulher, né, a aparecer com a prostituição, né? O texto não faz alusão no capítulo 4 de Gênesis como uma mulher boa, mas menciona o nome dela na situação, não vem como elogio, mas como uma denúncia
do começo da prostituição à humanidade. E essa linhagem de Caim, você vê que em Caim surge o primeiro homicídio. Na linhagem de Caim também nasce coisas boas, como a criação dos instrumentos musicais, mas também vem aí através de Naamá o início da prostituição, onde inicia-se esse ato que desagrada ao Senhor Deus. Então nós entramos aí na linhagem má, a linhagem que não segue os princípios bons, que é a linhagem de Caim. E também temos a linhagem de Sete, este varão que foi alcançado após a morte de Abel, que traz aí a linhagem Sete, a linhagem de Sete, que é chamada de a linhagem piedosa, né? A linhagem que segue aquilo que é bom, aquilo que é reto. E nós vamos encontrar dentro dessa linhagem um homem chamado Enos, no hebraico Enosh, né? Surge o homem, o homem em sua fragilidade, pois até então, na linhagem de Caim, foram a arrogância e rebeldia contra Deus que prevaleceram. E aí nós começamos a surgir uma nova geração, uma nova linhagem, e aí vem a geração também de Maalalel. Depois de Maalalel vem Enoque. Enoque é aquele homem, né, que primeiro andou com Deus 300 anos, e após gerar Matusalém, o ser humano que mais viveu sobre a face da terra, 965 anos. Enoque significa instruir, iniciar, dedicar. Nós vamos ver que Enoque, Deus o tomou para si, né? Deus levou Enoque, ele andou com Deus, foi amigo de Deus. É uma tipologia também ao arrebatamento da igreja dentro da matéria escatologia que virá futuramente. Quando nós lemos a Bíblia Sagrada, nós vamos encontrar na geração de Enoque também um homem chamado Noé. Noé é um divisor de águas no Antigo Testamento, porque até aqui a geração que descendeu, que criou raiz pela descendência de Caim, espalhou-se sobre a terra, e o pecado, a matiologia, a matéria que nós vamos estudar, né, a doutrina do pecado, estudo sobre o pecado, Matias, né, o sentido de errar o alvo, nós vamos ver que os seres humanos se perderam de uma forma tão grande que Deus olhou para a terra, arrependeu-se de fazer a terra. Então Deus ele vai olhar para a terra e achar graça em um homem chamado Noé e a sua família, lembrando que Deus então vai mandar fazer uma grande arca, e após a construção dessa arca, Deus envia um dilúvio. Nós voltamos para o estudo do canópio, que segundo alguns, até os dias de Noé, não chovia, né? Então Deus abriu as águas, né, as fontes das águas, debaixo de cima, e a água encheu toda a terra. Eu disse aqui aos irmãos da classe teológica, você já imaginou, o lugar mais alto da terra é o Monte Himalaia, o pico do Monte Everest, que fica lá no Himalaia, é o lugar mais alto. Você já imaginou águas que vão cobrir o pico do Monte Everest, o mundo inteiro, toda a terra? Essa água, segundo uma linha de teologia, é este canópio também, nessa água que ficou acumulada de uma forma toda desde o dia da criação, as águas que ficaram em cima, e Deus permitiu que este canópio fosse rompido e as águas desaguaram sobre toda a face da terra. É uma teoria teológica, né? Não é um estudo aprofundado, mas alguns trazem essa linha de raciocínio. Enfim, nos dias de Noé nós vamos ver, né, que Deus ele vai usar a sua misericórdia. Existem duas palavras que estão no Antigo Testamento, uma é chamada a ira de Deus, justiça de Deus, e a misericórdia. Quando a ira de Deus transpassa o seu limite, ou a misericórdia de Deus cessa ou transpassa o seu limite, a ira e a justiça de Deus entram em ação. Quando isso aconteceu, Deus enviou um dilúvio e exterminou toda a face da terra. Mas Deus poupou Noé e a sua família, dando início, repovoando a terra. Nós não vamos tratar sobre geografia bíblica nessa aula, nem sobre outros assuntos, mas nós vamos tratar sobre o ser humano. Então não vamos entrar na questão das linhagens e ramificações da humanidade.
nós vamos entender que até aqui a criação, até a linhagem de Noé, nós temos aí uma ramificação, a ramificação que vem de Caim e a ramificação que vem da descendência de Sete, até chegar em Noé. Aí nós vamos aprender também, a partir da página de número 160, as faculdades do homem. 1 Coríntios 2,11, porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o espírito do homem que nele está? Então nós vamos encontrar aí, o homem é um ser composto de 3 elementos, espírito, alma e corpo, como nós lemos em 1 Tessalonicenses 5,23, segundo em todos eles são inseparáveis quanto às atividades que exercem para cada um dos seus elementos a faculdades mentais próprias que obedecem um comando central. O homem tem aí as suas faculdades físicas, que são as mais conhecidas, visão, audição, olfato, tato e o paladar, que são chamados de os 5 sentidos naturais. Apesar de serem distintas das outras, não exercem funções tão independentes como o comando da alma e do espírito. Todas elas estão ligadas de uma forma precisa. O homem tem 3 faculdades da alma: intelecto, vontade e sentimento. Veja, as faculdades físicas humanas do homem são os 5 sentidos naturais: visão, audição, olfato, tato e paladar. As faculdades da alma são intelecto, vontade e sentimento, que atuam sobre as faculdades físicas, trazendo assim um sentido aos 5 sentidos físicos. Nós vamos ver aí primeiro as 3 faculdades, as quais são da alma, são intelecto, sentimento e vontade. Intelecto é a parte da alma que pensa, raciocina, decide, julga e conhece. É o intelecto que se recebe conhecimento. É o conjunto das funções mentais que correspondem ao pensamento abstrato e lógico do ser humano. O sentimento é a capacidade de sentir. O sentimento ele vem do coração e ilustra a parte emotiva do ser humano. Quando eu falo da parte emotiva do ser humano, nós comparamos o ser humano com o coração, com uma máquina. Alguns dizem que o coração é apenas um símbolo, mas do coração procedem os sentimentos como alegria, gozo, tristeza, prazer, descontamento e dor. Já percebeu que quando a pessoa toma um susto, o coração dela dispara? Ou quando você tem uma descarga de eletricidade, o seu coração acelera? Quando uma pessoa tem uma crise emocional muito profunda, ela pode ter até uma parada cardíaca, porque os sentimentos estão ligados à alma e a alma ao coração. Vontade. A vontade tem sido apresentada por alguns como intermediária entre a faculdade da alma e as do espírito, porém preferimos considerá-la como faculdade da alma. A vontade é uma das mais fortes qualidades da alma humana e ela atua geralmente influenciada pelo intelecto e pelas emoções do homem. Ela não age sozinha, há sempre um poder superior atuando sobre ela. Não há vontade livre no sentido mais absoluto. Então, a nossa alma, a vontade da alma, ela provém do sentimento humano. Aquilo que o seu físico, vou usar um exemplo, a sua visão enxergou algo, que criou um desejo no seu sentimento físico, traz uma vontade para a sua alma, fortalecendo assim a sua alma e também a sua vontade. São essas as faculdades que nós trazemos nessa aula e já estaremos logo após entrando na próxima aula dessa matéria chamada Antropologia. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus.